Nobres vereadores presentes nessa sessão e população que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara, boa noite. Boa noite. Hoje, 12 de abril, esse Poder Legislativo reúne-se para a realização da 6ª sessão ordinária do ano 2024. Solicito ao secretário o registro dos vereadores presentes. Estão presentes vereadora Betânia, vereador Pagaio, vereador Eri, vereadora Samuel, vereador Biano, vereadora Raquel, vereadora Patrícia e vereador Carlos. Havendo quórum regimental na proteção de Deus e na forma da lei, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Antônio Paulo Machado de Carvalho, falecido hoje. Em procedimento, coloco em discussão a ata da sessão ordinária 05/2024. Algum vereador tem interesse? Passo a votação simbólica. Quem aprova, permaneça sentado. Quem for contra, fique de pé. Declaro aprovada a ata 05/2024. Solicito ao secretário da mesa a leitura dos expedientes dos vereadores. Indicação número 4, 2024, Erivaldo Machado de Cerqueira, vereador com assento nessa Casa de Lei, vem respeitosamente nos termos do artigo 87 do Regimento Interno desta Casa, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito providências no sentido de viabilizar a construção de uma nova ponte sobre o Rio Jacaraí, que dá acesso a localidades como Transvaal, Laria, Gado Apartado, Tinguiz, entre outras, no município de São José Divino. Justificativa. Senhoras e senhores, a ponte referida na indicação, como bem conhecido de Vossas Excelências, apresenta uma estrutura extremamente precária, que vem se deteriorando há décadas. Diante disso, pleiteamos junto ao Executivo o emprego de esforços, seja por meio do município, seja através de órgãos, autoridades do Estado ou federal, no sentido de viabilizar o financiamento financeiramente a construção de uma nova ponte sobre o Rio Jacaraí. Ponte esta com uma estrutura e aterro para maiores e mais adequados às necessidades da população que frequentemente utilizam a via para deslocamento e escoamento da produção local. Certo no interesse público, subscreve a presente indicação, aguardando atendimento da mesa por parte do Poder Executivo. Requerimento número 02. Senhora Presidente, senhores vereadores, Daniel de Souza Lima, vereador com assento nesta Casa de Lei, com foco no que determina o artigo 91 do Regimento Interno, vem por meio deste expediente, depois de ouvido o plenário, requerer que seja oficiado ao prefeito Francisco de Assis Carvalho de Cerqueira, solicitando as seguintes informações de interesse do município de São José Divino. 1. As câmaras de vigilância do município estão em perfeito funcionamento e operantes? Em caso negativo, qual o motivo e há quanto tempo estariam inoperantes? Qual a periodicidade dos serviços técnicos de manutenção das referidas câmaras e quando ocorreu a última solicitação deste serviço? Como está o cronograma de revitalização das estradas vicinais do município, bem como os maquinários utilizados para tal? Estão em perfeito funcionamento? Se existe um plano de contingência no município para os casos de enchentes e inundações decorrentes desse período chuvoso? Justificativa. Nobres colegas vereadores desta Casa de Lei, as questões acima elencadas são de grande relevância para o nosso município, pois dizem respeito a aspectos de segurança e mobilidade da nossa população. A exemplo, as câmeras de vídeo monitoramento instituídas pela Lei Municipal 244/2021, que se operantes são importantíssimas em ações de prevenção e combate ao crime, como a preservação do patrimônio público municipal.
Deste modo, e conhecendo a realidade das estradas vicinais do município, necessidade da revitalização em decorrência do período chuvoso, inquirimos ao Executivo Municipal sobre o cronograma de revitalização das mesmas. Na mesma toada, buscamos ainda junto ao prefeito sobre a existência de um plano de contingência do município para os casos de enchentes e inundações decorrentes do período chuvoso. Questão essa de grande relevo, que ganhou corpo por ocasiões de fortes chuvas que ocorreram algumas semanas atrás, trazendo como consequência o transbordo do Riacho Sussuarana. Requerimento número 3, Daniel de Souza Lima, vereador com a sentença Casa de Leis, com fruto no que determina o artigo 91 do Regimento Interno, vem por meio deste expediente, depois de ouvido o plenário, requerer que seja oficiado o prefeito, solicitando do mesmo informações a respeito de quais serão os critérios utilizados pela gestão municipal para a distribuição das 74 moradias urbanas e rurais do programa Minha Casa Minha Vida no município de São José Divino, que foi contemplado. Justificativo. Digníssimos pares desta casa, o pedido objeto desse requerimento busca junto ao Executivo informações a respeito de como se dará os critérios utilizados pela gestão municipal para a distribuição das 74 moradias urbanas e rurais do programa Minha Casa Minha Vida, a qual o município de São José Divino foi contemplado. Informações essas que julgamos relevantes, tanto para darmos respostas à população quanto para fins de transparência. Nesse sentido, e considerando o interesse público aqui delineado, subscrevo o presente requerimento, aguardando a aprovação dos nobres pares. Deixar registrado aqui a presença do vereador Dr. Daniel. Passaremos ao grande expediente. Senhor secretário, algum vereador inscrito para a sessão geral? No momento não, do Daniel. Doutor Daniel, a palavra para Vossa Excelência. Também. Nobre presidente, excelentíssimos senhores vereadores presentes nesta casa, cidadãos que nos assistem pelas redes sociais, cidadãos são-joséenses, boa noite. Bem, pessoal, pedi a palavra hoje para falar um pouco desses dois requerimentos aqui solicitados, ora proposto por causa de a gente caminha na cidade, conversa com os nossos cidadãos, e ora aparecem essas dúvidas que às vezes fica, acredito que até para os colegas vereadores também, e às vezes a gente fica sem ter a resposta talvez correta para dar ali no momento àquele cidadão que solicita essa pergunta, né? Na maioria das vezes. Outra vez também por observações que a gente tem no município, então a gente solicitou, né, esse requerimento, primeiro, do 002-2024, onde a gente pergunta como estão a questão das câmeras de vigilância do nosso município, né, haja visto que foram colocadas essas câmeras, logicamente, com dinheiro público, e nada mais justo, assim como vereador, a gente saber se essas câmeras estão realmente funcionando, se elas estão funcionando, se existe uma empresa que presta o serviço de manutenção, se esse serviço de manutenção está sendo prestado a contento, e para a gente ter os devidos esclarecimentos nesse sentido. Também é conhecimento de todos os vereadores, de toda a população, como anda a situação das nossas estradas municipais, né? Para o interior. As estradas estão em estado caótico, né? A verdade é essa. E que há muito não se faz por essas estradas. Precisamos realmente ter um plano para a revitalização das nossas estradas vicinais, e não só o que vem sendo feito ultimamente, que é só raspagem. Raspar a estrada não resolve o problema. Então, a gente precisa realmente revitalizar nossas estradas sem a desculpa do período chuvoso. A gente vê em outros municípios que as estradas estão realmente
em boas condições de tráfego, coisas que a gente não vê aqui em São José do Divino, né? Então, a gente precisa realmente ter um cronograma, né? E a gente já tem batido nessa tecla há um bom tempo, né? Conversando em conversas fora aqui da Câmara com o prefeito, em outros momentos, de como seria, o inverno está chegando, vamos ajeitar as estradas, o inverno está chegando, vamos ver como é que está a situação das nossas pontes, né? E, infelizmente, o inverno chegou e está praticamente impossível de transitar nas estradas dos interiores. Então, fica aqui a nossa indagação, fica aqui a nossa indignação por mais um inverno chegando e vendo as estradas dessa forma, certo? Acredito que também os vereadores que transitam para o interior, que têm a sua luta lá para o interior também, se sintam e passam pelas estradas e veem como é que está toda a situação, certo? Acredito que nós temos as máquinas na prefeitura para que esse serviço seja feito a contento e, infelizmente, passou o prazo, mas nada que não possa ser resolvido, né? Estamos aqui no intuito de alerta, no intuito de alertar, no intuito de abrir os olhos, no intuito de mostrar realmente, como sempre fizemos, o que é que está acontecendo no nosso município, né? Tentando que não venha aquela resposta. Estamos fazendo no momento, solicitando, né, aquela resposta de praxe que a gente já tem da prefeitura, né? Estamos viabilizando recursos e tal, estamos vendo o que podemos fazer. Então, não, nós precisamos, e a população clama por isso, por uma resolução eficaz, né? Sem ir ali bater uma fotinha e botar na internet, porque isso aí a gente sabe que foi feito num ponto, mas a gente precisa que todo município seja realmente contemplado, certo? Outro ponto que eu toco sempre, todo ano a gente fala aqui, não só eu, os outros colegas vereadores também tocam nesse ponto das enchentes, né? A gente precisava se preparar, vamos nos preparar, todo ano a gente sabe que isso acontece, certo? E precisamos tomar conhecimento, nossa ideia é tomar conhecimento do plano de contingência, porque às vezes as coisas acontecem e a gente também fica sem saber como é que vai ser feito, até mesmo para poder dar uma satisfação aos nossos eleitores, aos nossos cidadãos, né, que nos abordam, acredito que não só a mim, mas todos os colegas vereadores, e aí, vai ser feito o quê? O que é que está sendo feito? O que é que o vereador pode fazer por isso? Então, assim, o vereador pode cobrar, a gente está aqui cobrando e sugerir, né? Estamos aqui sugerindo que seja feito um plano de contingência para a gente poder dar satisfação à nossa população de como, até mesmo para a gente poder ajudar a gestão. Como é que a gente vai fazer isso, né? Ajudar a gestão se a gente não tem um plano de contingência, se a gente não tem um plano de revitalização das nossas estradas, né? E outro ponto, nesse outro requerimento que a gente toca aqui, é sobre quais são os critérios utilizados, né? Quais serão os critérios de distribuição dessas casas, que mérito da gestão, né, contemplar com 74 moradias, eu acho que eu vi isso nas redes sociais, né, mas é importante e a gente observar enquanto vereadores como é que essas casas vão ser contempladas. Em outro momento da história de São José do Divino, isso já aconteceu, né, e a gente vê que existem casas que não são mais utilizadas, a gente viu casas entregues às pessoas que já tinham casas. Então, assim, é importante a gente saber realmente a quem contemplar. É importante a gente saber realmente para quem o município vai fazer essa doação, para que realmente essas casas cheguem a quem precisa. Minha gente, não é brincadeira não, você ter o sonho de poder ter uma moradia e de repente você vê esse seu sonho ser, vamos colocar assim entre aspas, ocupado por talvez moeda de troca, né? Lembrando que estamos em ano de eleição, então que essas casas não sejam usadas como moeda de troca para as eleições que se aproximam, que realmente nós, como vereadores, possamos cobrar e observar, acompanhar como vai ser esses critérios. Então, o que eu peço aqui é, quais são os critérios que vão ser utilizados, né? Para a gente, que eu acredito que
talvez exista uma quantidade muito maior de pessoas que precisam, que têm o sonho dessa casa própria, né? Mas precisamos realmente contemplar aqueles que mais necessitam. Assim, penso eu. Então, são indagações cabíveis, são indagações que a gente tem que ter conhecimento realmente, não só eu, mas acredito que todos os vereadores precisam saber dessas, né, talvez até tenham essas dúvidas, né, para a gente poder esclarecer a população que nos pergunta. Tá bom? Então, por isso, eu peço aos nobres pares a aprovação dos 2 requerimentos, tá ok? Muito obrigado a todos, sem mais, boa noite. Certo. Mais algum vereador inscrito, senhor secretário? Vereador Pagaio. Vereador Pagaio, a palavra está com Vossa Excelência. Boa noite. Boa noite aí. Boa noite. Vereadores aqui no nome da presidente e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu vim aqui hoje à tribuna, juntamente com os vereadores aqui, pedir opinião e sugestão de alguns fatos que já aconteceu, está acontecendo e poderia acontecer em relação a alguma questão do prédio público na cidade, né? Ultimamente, uns meses atrás, veio a sonhada construção da nossa Câmara, né, de vereadores. E antes, como só veio mesmo à tona quando estava em construção, que quando a máquina for lá derrubar o colégio, as pessoas perguntam, né, por que tanto espaço que tinha outro lugar, o município não podia construir outro lugar e construir ali, né? Eu, imediato, sempre tenho uma resposta para dar. Minha intenção e meu parecer é que, como é um colégio público, não foi tombado, a gente não tem essa lei aqui que tombado, como assim uma construção velha, né, de uns 30, 50, e a gente precisava de um espaço central, bem localizado, e eu acho que foi por bem. Se esse processo não foi divulgado, é que eu me dirijo aqui à presidente, posso estar lhe perguntando se quando surgiu o projeto, você também nos avisou que ia ter esse projeto, mas assim, sem maldade, teve assim como é que eu posso lhe falar, um pensamento em relação à população, algumas pessoas mais velhas dessa cidade, que pudessem vir cobrar essa questão, por que derrubar um colégio que podia ter feito em outro lugar, né? Vereador, a questão da escola foi passada pela Câmara. Não, tudo bem, eu digo assim. Na localização, mas não, o terreno foi aquele. Não, deixa eu lhe falar. Eu estou lhe perguntando justamente para você também, para mim ter a visão, que foi o que eu acabei de dizer. A gente precisava do espaço, certo? E a gestão, pessoas que estavam à frente do projeto, acharam por bem naquele lugar. A população aqui não entendeu. O que eu quero dizer para você é que, de agora para frente, que existe assim, um respaldo maior, que teve um esclarecimento melhor para a população também dá a opinião delas. Em relação, também, segundo a informação que eu sei, acho que é do mesmo projeto, que as árvores vão ser derrubadas, né? Ou não? Rapaz, pelo projeto lá, tá, que a gente fica, mas a gente pode estar vendo a situação. Não, porque o projeto em si está lá, que é onde está as árvores, é o estacionamento. Pois é. E uma das árvores, elas já estão podres. Aí, futuramente, a gente faz uma obra dessa, de grande porte, umas raízes dessas, estragam uma construção dessa. Não, o que eu quero dizer para você, que eu estou aqui, não estou lhe cobrando. Não, eu sei, essa questão das árvores já foi discutido. É isso, que nós estamos aqui dentro. O que assim, os vereadores fazem. Mas se for para ficar lá, a gente pode decidir, a gente pode fazer qualquer coisa. Pois isso que eu estou falando, juntamente com os colegas. Agora, eu só tenho que ver se lá na parte do projeto, por exemplo, do jeito que está lá hoje, a empresa deixou o muro de proteção, né? Mas tem um espaço que vem mais para cá. Quando eles construir, que eles levantar a parte do muro, eles vão derrubar. Pois é, eu estou aqui como... Eu acho que só pega mais um metro e pouco, aí a parte de fora é o estacionamento. Pois é, eu estou aqui como vereador, estou como cidadão, e estou aqui também representando o povo nesse sentido, porque as pessoas perguntam. E assim, as pessoas às vezes
eles quero conversar, quero falar, mas eles acham assim, que são decisões que nós tomamos, não é só nós que tomamos a decisão. São várias pessoas. Então, por isso que eu digo que... Por isso tem as sessões, tem as que bancada toda podia estar aqui assistindo. Não, mas você sabe que como é a nossa população. Então, assim, é isso que eu busco. Eu digo também com os colegas, que são novos vereadores, para a gente ter uma noção, criar uma ideia, de ter uma divulgação, não só nessas obras, mas em outras, né? Também, no mesmo período, vieram falar na questão daquela árvore lá do Francisco da Chaga, né? São coisas que já vem que a gente vai ouvindo, né? Então... Vereador, mas também ali eu me lembro, na casa do seu Sena tinha um monte, foi cortado. Sim. Nós estamos falando... Pois é, ali do posto de saúde foi cortada. Eu acho assim, uma coisa particular cabe ao cidadão. Um exemplo, no grupo mesmo, nosso grupo, nós tem, eles questionaram o prédio do final do Manuel Divino. Na época o Sena comprou o prédio, depois o Sena não demoliu. O Sena podia ter demolido, para mim não ia fazer tanta diferença, né? No caso de a pessoa achar que foi, não. Mas quem demoliu o prédio foi quem comprou, sem ser o Sena. Eu sou exemplo, né? Tem que ver também se existe alguma lei do meio ambiente, né? Justamente. Que permita ou não a proibição, né? Essa proibição, né? A gente criou, né, a Secretaria de Meio Ambiente. Não atrapalhando a fala do doutor vereador. No dia que chegar o motosserra para serrar, não vai ter mais o que dizer. Serrar, depois a discussão vem depois. Então, custa a gente ter uma discussão antes, estar divulgando para a população, para poder a pessoa ficar ciente. Ou certo ou errado, conforme seja o projeto que queira, mas que tenham assim, uma noção. Porque eu acho que nós queremos ou não, nós temos que dar uma satisfação. E tem pessoas que talvez eles preservem muito mais aquelas árvores do que a construção que foi feita agora. Você está entendendo? Meu pensamento é esse. Estou aqui para fazer minha pedagogia. Não, está aqui para discutir e ver qual a melhor solução. Mas também fica aqui a palavra aberta para continuar, vereador. Mas eu acho que a gente pode, eu acho que é plausível a colocação do vereador. E cabe aos engenheiros que, né, juntamente com a presidente que está à frente dessa construção, verificar se há possibilidade da preservação. Eu acho que é muito importante que seja feito. Eu confesso que não sei, acho que não foi exposto assim só muito rapidamente para a gente essa questão da construção. Realmente, eu acho que a gente deveria acompanhar muito mais passo a passo, e eu assino embaixo do que o vereador está dizendo, para a gente assinar. Vamos começar, a primeira etapa é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, assim, para a gente poder realmente colocar para a população o passo a passo que está havendo. E se existe algum impasse nesse sentido, e um impasse importante é esse da preservação do meio ambiente, sim, a gente vai estar discutindo. Que os engenheiros responsáveis e muito bem capacitados, eles podem modificar uma área de estacionamento, ou ampliar mais uma área de estacionamento, para que aquelas árvores realmente que são patrimônio do nosso município sejam preservadas. Acho muito importante isso aí. Então, também minhas palavras sobre essa, viu? Fica aberto aí. Eu queria pedir também um momento. E Sim, também eu fui indagada também, nobre presidente, por essas árvores você ter mais de 100 anos. Então, é um pedido meu aqui, acho que também dos nossos vereadores, porque elas são históricas, entendeu? Elas têm toda uma vida aqui no município. E eu já ia até fazer uma indicação já com o Isaac sobre essa situação e ver com vocês, para ver como é que é essa situação toda. Pronto, a gente pode estar vendo direitinho a questão. Eu acho que já foram cortados, assim, vários outros lugares, né, que eles ficam indagando a gente tem que dar uma resposta, né? Isso também sobre o prédio, eu fui indagada também. Por que não usaram o prédio? Se queriam mais um prédio, botava mais, colocava um segundo para cima e usaria o prédio lá, já que tem vários prédios que são alugados, gastando dinheiro, podendo aqui a gente só ampliar a câmera para cima. Fui indagada também e eu queria também aquela estrutura ali não tinha como fazer para cima não, vereador. Aqui, tô falando aqui. Aqui. E lá a gente poderia usar como vários, como também foi discutida a questão que para a gente subir aqui, eu acho que a gente gastava mato que está sendo feito lá. Tá vendo? Não é isso que eu quero, né? Que você me foi feito todas as análises, todos os cálculos que a gente ia gastar, que tinha feito estrutura, aí tinha a questão da acessibilidade, as pessoas subir. O plenário ia ser lá em cima, para ser mais espaçoso, porque vocês sabem, o nosso plenário aqui não dá
acho que 3 metros da plateia para ali, ó. Quando é sessão de abertura de nova legislatura, que fica lotado. Não consegue nem se mexer. Aí a questão lá, por exemplo, o plenário lá vai ser 10 por 15. Só o plenário. Eu só fui indagada, tipo assim, porque lá é histórico também, né? Um colégio histórico que foi derrubado, podendo ser várias secretarias do município e tirar aquele gasto, podendo gastar com a nossa população, em prol da nossa população. Era só isso que eu queria dizer e uma boa noite a todos. Certo. Mais algum vereador? Vereador Diano, palatar com Vossa Excelência. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Sobre a questão do vereador Pagás, sobre as aves, eu acho que é a coisa mais simples do mundo para a gente resolver. Isso aí não é problema de discussão e sim de solução. Nós estamos aqui para isso. É muito simples. Você acha que é errado? A gente vai ver quem é. O que eu entendo é o seguinte: tudo que nasce, que cresce, um dia morre. Um dia elas vão se deteriorar, mas isso não é o problema. A gente faz a melhor maneira possível que for aceito e respeitado por todos. Eu acredito nisso. Eu queria que... Vai lá, doutor Daniel, sobre a sua pauta ali, que você nos explicou ainda agora, sobre as estradas. As estradas, eu não sei, eu cheguei aqui agora, não sei desde quando, que o doutor bate aqui na tecla, né, das estradas. Ela não estava muito no perfeito estado antes do período chuvoso, mas estava todo mundo rodando de boa. Nós faz muitos anos que nós não temos inverno igual esse. Nós temos conhecimento tá, muitos anos depois, nós não temos inverno igual esse aqui. Nós temos conhecimento do problema, as máquinas estão funcionando, todas elas estão funcionando, algumas quebram por alguns dias, mas logo são recuperadas. E, de acordo com as chuvas, a gente vai consertando aqueles trechos mais críticos, né? Porque não tem como a gente se fazer uma história nesse período, nós sabemos tudo isso. Todos nós sabemos disso. E aí, tem condições, mano. Nós estamos tentando resolver da melhor maneira possível. E assim vai ser excessivamente até o período chuvoso mudar a segurança que a gente possa consertar todas elas. Eu acho que o prefeito já até tem uma solução para resolver o problema das estradas. Não sei se você aceita a desculpa, mas a explicação, mas é o que a gente tem para... E sobre as câmaras também, eu já tive conhecimento que teve uns problemas em algumas delas, mas não em todas, algumas, devido, não sei se foi também no período chuvoso, algum problema nas fibras, daqueles cabos que se faz a transmissão, a conexão das câmaras, mas já foi feito o pedido e foi feito já o levantamento dos técnicos. Eu acho que responsável por essa área já estão tomando as providências para ser consertada, é o que eu sei até agora. Pronto, vereador, está vendo como é importante o requerimento? Está vendo como é importante perguntar? Está vendo como é importante a gente tirar nossas dúvidas? Porque, assim, o nobre vereador conhece, né? Porque antes era secretário, né? Então está por dentro do assunto. O que a gente precisa levar é a nossa população. A nossa população reclama. Não é de agora, não. Nossa população está reclamando desde o verão. Certo? Nossa população está reclamando. No final do ano passado, a máquina, pelo menos, chegou nos meus ouvidos, passou 3 meses parada, quebrada. Não é tão rápido assim o período que ela fica parada também, não, né? Então, assim, e mais ainda, essa questão das câmeras também, e se você verificar lá no requerimento, eu pergunto pelo cronograma, porque eu sei que está sendo feito, né? A passeio de tartarugas, ou então quando é naquele momento, naquela situação que está mais crítica, está sendo feito. Mas o que eu levantei ali é que, às vezes as pessoas e é para quando? E não sei o quê. Então, assim, e quando é que lá no meu interior vai? Então, esse cronograma é importante que a prefeitura exponha. Transparência é para isso, né? Então, assim, por isso é que é importante o requerimento, por isso é que é importante para a gente levar para a gente, para a população entender que, às vezes, por mais que a gente esteja trabalhando, cobrando lá do prefeito, rapaz, vai lá, faz ali do tal lugar, e ele vai lá e faz, ou então, está precisando aqui, deu um jeitinho de levar a máquina para ali, ele vai lá e leva e tal, não sei o quê. Mas chega num momento crítico de tanta pergunta que a gente precisa realmente não só trabalhar de bastidores, mostrar realmente que realmente está sendo feito. Então, é muito simples. Se está sendo feito, vamos mostrar que está sendo feito. Se está sendo feito, vamos mostrar o cronograma, não é? E o resultado depois. E o resultado, né? E da mesma forma com as câmeras, né? Essas câmeras,
foram colocadas aí e surgiu essa dúvida. Então, nada mais justo que perguntar: está tudo funcionando? Está tudo ok? Quem é a empresa? A empresa está prestando assistência técnica? Qual é a periodicidade dessa assistência técnica? É uma empresa contratada que a gente paga todo mês? Ela está aqui todo mês? Então, assim, são dúvidas que às vezes aparecem e a gente... se está tudo funcionando direitinho, o requerimento serve para isso, para que a prefeitura justifique ou esclareça, como o nobre vereador, né, passou aqui os esclarecimentos, e eu fico grato em nome da população. Eu queria até também dar um pouquinho de explicação sobre o colégio que foi verificado. É que a gente podia até fazer uma reforma, como as pessoas dizem. É porque não fizeram uma grande reforma, deixaram o colégio e aproveitasse as salas, ou que fizesse mais salas, mais divisões, e fizesse um prédio sem deteriorar o outro. Mas eu vou dizer bem que qual foi o problema. Lá, aquela construção não dava nenhuma garantia para nós fazer qualquer tipo de reforma, porque era uma construção antiga e ela foi feita sem cimento naquele período que fazia a construção, não tinha cimento, era cal. Não sei se alguém aqui conhece como é que se trata da construção, e aí não tem como a gente pegar e fazer um tipo de reforma, você está entendendo, que desse a garantia da gente usar o prédio, dar mais um prédio que é a Câmara que nós estamos, que é o caso da Câmara Municipal. Eu acho que não. E o recurso, a vereadora também, a presidente, me diz que é recurso da própria Câmara. E só para deixar claro aqui para os vereadores, toda a questão da Câmara está sendo colocada no portal da transparência, e no dia da assinatura de ordem do serviço foi colocado aqui no grupo dos vereadores. Quase todos deram parabéns e tal, dia 15 de março. A partir desse dia já estava apta a construção, viu? E os vereadores podem estar lá, fiscalizando, olhando e tudo, enquanto está sendo informado. Só uma palavra, possível. A minha fala e o meu requisito, não estou falando de nada que não seja correndo normal. É a questão da população referente, tem o desmanche da época, porque realmente ocorreu, o que eu busco é que qualquer demolição de algum prédio ou de alguma mudança na cidade, que a população tenha um canal que ela possa dar a opinião dela, porque foi a questão do colégio. Não sei que foi feito, ninguém fez por mal. Voltando também que o assunto do Biana, realmente eu reconheço que aquele colégio ele começou a ser construído, se eu não me engano, que eu fui para a inauguração dele, que eu lembro que ele foi inaugurado aqui, não tinha nem energia ainda. E em 78, porque a inauguração foi em 81, certo? Então, realmente, também aqui, querendo aqui pegar aqui o embalo da vereadora Raquel, realmente existe essa questão, por que não usaram para a secretaria? Mas a questão é o seguinte, que realmente a estrutura daquele prédio, ultimamente, quem conhece, como o Biano diz, na época não tinha radier, certo? Não tinha trelice, era feito mesmo na base do bruto. Então, realmente não é necessário, na altura que nós estamos hoje, na modernidade, né? Não era. Eu acredito que nenhum vereador queria ir para entrar. Então, assim, a questão aí que eu vejo é a questão que a gente podia estar, pelo menos, dando uma explicação, né, para a população, porque o que eles veem é que não tem necessidade. Porque para muita gente, principalmente para as pessoas mais idosas, né, foi quem criou mesmo, joguei muita peteca ali debaixo daquele pé de figueira, né? Eu acho que eles não têm 60 anos, não, mas é por aí. Então, assim, para os mais velhos, eu fui até questionado, certo? Porque... Os pés de planta não tem 60 anos. Hã? Tem mais de 60. Não, eu digo, aqueles pés tem mais de 60. Não, acho que 100, não sei. Eu fui questionado porque simplesmente me perguntaram se eu era de acordo mudar o nome da Praça Mationato para José de Sena Machado. Eu disse que sim. E eu fui questionado por isso. Se você não tivesse, você não tinha aceitado, não sei o quê. Eu digo, olha, é a opinião de cada um. Eu acho que, para mim, na época o Sena colocou em homenagem ao pai dele, tudo bem, mas por bem, ou para retificar alguma coisa, mudaram o nome de José de Sena Machado, eu não achei, mas vieram me reclamar por essa questão, né? Um time mesmo da 8 não quis me ver e diz isso. Do mesmo jeito, se o Sena estivesse vivo, eu não sei o que. Não, mas é assim, não é mais isso, então as coisas diferentes. Então é isso que eu queria
só fazer aqui a ressalva, dizendo que na questão, eu ainda não fui ainda mesmo ver a obra, porque ainda não está ainda, vou deixar fazer os alicerces, mas vou dar uma olhada, eu acredito que não tem nada de errado. A fundação. Pois não tem nada de errado. Realmente, eu reconheço que as raízes daquele pau está muito funda, certo? Mas aí ela vai, com o tempo, as raízes vão subir a construção. Do jeito que está lá hoje, se matar o pau, vai do mesmo jeito. Então, se é para preservar o prédio, é para preservar os pés de árvore, pode fazer voltando aqui a presidente, lá em casa tinha mesmo um pé de pau daquele, a gente fez uma fundação, naquele tempo não tinha reta, foi mesmo manual, foi feito 4 metros de largura com 4 de aprofundamento, e ainda tinha raiz. Ainda hoje, a cerâmica lá em casa, bota quando é com 6 meses, ela sobe. Então, realmente é muito complicado. Mas eu só estou aqui mesmo para dizer que, como eu busco, as pessoas falam para mim, rapaz, aí vão derrubar aquelas árvores, que eu digo, rapaz, até o momento onde eu sei, eu acho que sim, mas a gente pode estar revendo, pode estar conversando e chegar a um bom senso, certo? Que é muito importante aquela sombra. Essas são as minhas palavras, uma boa noite. E a gente está aqui para isso, né? Para escutar a população, para trazer as dúvidas, para buscar as soluções. Eu acredito e aplaudo e fui a favor, né, que a gente precisa realmente de uma nova Câmara, de um espaço melhor para trabalhar, a gente votou isso aqui, agora lógico. Toda obra, toda construção, está aqui o mestre aqui, que foi o secretário, sabe que existem seus percalços no meio do caminho. Por isso a gente está aqui, repito, para que a gente absorva todos esses problemas que a população nos traz, certo? E a gente tente resolver. E eu acho, volto a dizer, que essa questão das árvores merece sim um questionamento por parte de um profissional, certo? Engenheiro ambiental e engenheiro civil trabalhando juntos, eles vão resolver se realmente é viável ou não a manutenção das árvores. Eu acho que vendo pelo lado histórico, vendo pelo lado emocional, vendo pelo lado cultural, vendo por todo esse lado, né, eu acho que a gente deveria tentar sim, presidente, manter as árvores, mas é como eu estou dizendo. Sempre nessa casa, independente de posição partidária, eu sempre me coloquei a favor do que o cidadão são-joséense quer e precisa. Certo? Então, aplaudo quando tenho que aplaudir, critico quando tenho que criticar e sugiro quando tenho que sugerir, certo? E vou brigar quando tiver de brigar. A gente está aqui para isso. Então, assim, acho muito importante sempre a gente trazer essas colocações, porque tanto valoriza a nossa sessão, não é? E quanto a gente vai realmente buscar a resolutividade dos problemas. Então, realmente, Pagai, acho que isso aí é muito plausível, a gente tem que rever isso aí, presidente, colocar como um questionamento e a gente solicitar depois uma resposta por escrito de como vai ser essa solução para essas árvores aí. Certo. Então, eu acredito que ela sendo analisada pelo técnico, um profissional que entenda, ele vai dar o diagnóstico se elas, se elas tem como elas ficarem lá, ou se, acredito eu que dessa forma dá para resolver. E se for para discutir o problema de tirar ou não, nós estamos aqui para isso. Certo. Pois sem mais e sem matéria do dia, declaro encerrada a presente sessão. Voltaremos a nos reunir em sessão ordinária dia 19 de abril. Fique com Deus, uma boa noite. Boa noite. Senhora presidente, os requerimentos não precisam ser votados, não? Está na outra sessão.